Desde os tempos mais antigos, os generais desempenharam um papel fundamental nos campos de batalha, sendo indispensáveis em praticamente todos os conflitos armados da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, os generais de todas as nações envolvidas no conflito tiveram que solucionar dilemas e sobrepor obstáculos nunca antes vistos no campo de batalha, já que as constantes inovações das armas e veículos tornavam o combate cada vez mais acirrado e dinâmico. Alguns desses generais ficaram famosos por seu brilhantismo como comandantes, outros por suas táticas peculiares e alguns por serem verdadeiros incompetentes. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns dos generais mais marcantes da Segunda Guerra Mundial. O general norte-americano George Smith Patton talvez seja uma das figuras mais controversas da Segunda Guerra Mundial, combinando em sua personalidade um misto de herói e vilão. Patton estudou na Academia Militar dos Estados Unidos e era um exímio praticante de esgrima. Em 1915, foi designado para patrulhar a fronteira junto com a Companhia A da 8ª Cavalaria, em Sierra Blanca, no Texas. Foi nessa época que ele começou a usar o seu revólver Colt com cabo branco de marfim, arma essa que se tornaria um ícone da imagem de Patton, lhe conferindo a imagem de um cowboy tradicional do Texas. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, servindo no corpo de tanques das Forças Expedicionárias Americanas, comandando também a Escola de Tanques na França. Sua experiência em comandar veículos blindados lhe garantiu o comando da 2ª Divisão Blindada, justamente quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Patton liderou tropas durante a Operação Tocha, em 1942, quando os aliados desembarcaram no norte da África, abrindo uma nova frente de batalha contra o Eixo. Em seguida, comandou o 7º Exército na invasão da Sicília, alcançando e assegurando a cidade de Messina. A personalidade séria e rude de Patton combinava com suas táticas agressivas no campo de batalha. Por diversas vezes o general foi repreendido por fazer discursos cheios de ódio e usar palavrões, embora isso surtisse um efeito positivo no que diz respeito a encorajar as tropas. Certa vez, Patton cruzou os limites ao chegar a bater em 2 soldados que estavam sofrendo de estresse pós-traumático, sendo punido com a retirada temporária de seus comandos. Sua imagem pitoresca e sua filosofia de liderar a partir do fronte lhe deram uma fama positiva, tornando-o numa espécie de herói norte-americano e uma típica representação de um general da Segunda Guerra Mundial. Alguns generais possuíam a valiosa habilidade de incentivar suas tropas mesmo nas situações mais difíceis. Esse é o caso do general britânico Bernard Law Montgomery. Ele combateu na Primeira Guerra Mundial, onde alçou ao posto de tenente-coronel, tendo sido atingido por 2 tiros, um dos quais atingiu seu peito, permanecendo 3 horas no campo de batalha até ser resgatado. Ele foi promovido a general em 1938. Durante a campanha da França em 1940, ele comandou uma divisão britânica e evacuou suas tropas em Dunkirk. Já em 1942, Winston Churchill apontou Montgomery como comandante do 8º Exército Britânico, na campanha do Norte da África. Montgomery inspirou o 8º Exército Britânico a lutar com bravura, espantando a sensação de derrota que já havia se espalhado entre os soldados, criando assim uma valente resistência contra as forças alemãs comandadas por Erwin Rommel. Montgomery fez Rommel recuar, obrigando a retirar-se do Egito após a Segunda Batalha de El Alamein. Montgomery ainda participaria da invasão da Sicília em 1943 e fez parte do planejamento da invasão da Normandia no famoso Dia D. Com o final da guerra, Montgomery recebeu o título de primeiro Visconde Montgomery de El Alamein e chefe supremo do Comando Imperial Inglês em 1946. Foi também comandante supremo adjunto das Forças Militares da OTAN de 1951 a 1958. Do lado soviético, podemos destacar o general Georgy Zhukov, que atuou como militar e político russo e foi o oficial mais condecorado da história da União Soviética. Zhukov nasceu em uma família humilde e passou parte de sua infância e juventude vivendo na pobreza. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, servindo como suboficial do 10º Regimento de Cavalaria, tendo obtido o feito de capturar um proeminente oficial alemão a oeste de Bucovina.
Juntou-se à Guarda Vermelha durante a Guerra Civil Russa em 1918 e em 1919 ele foi aceito como membro do Partido Comunista da União Soviética, mas foi somente em 1940 que chegou ao cargo de general. Durante a Segunda Guerra Mundial, Zhukov acabou tendo algumas desavenças com Joseph Stalin no que dizia respeito a como conduzir a retomada de Kiev, que estava sob o domínio dos alemães. Zhukov foi rebaixado de cargo e enviado para o fronte de combate com a missão de retomar a cidade de Yelnya. A grande vitória de Zhukov em Yelnya foi amplamente utilizada como propaganda, com o objetivo de melhorar a moral dos soviéticos. Sua próxima missão foi organizar uma defesa na cidade de Leningrado, onde participou ativamente durante o cerco de Leningrado, possivelmente um dos conflitos urbanos mais sangrentos de toda a história. Embora os soviéticos tenham sofrido severas baixas, as vitórias consecutivas em Raulin-Golyn, Yelnya e Leningrado fizeram a reputação de Zhukov crescer consideravelmente. Nos anos seguintes, Zhukov participou das principais campanhas soviéticas contra as forças alemãs, obtendo vitórias valiosas como a defesa de Moscou e na conquista de Berlim em 1945. Com o final da guerra, Zhukov recebeu importantes cargos militares e políticos, sendo o principal homenageado no desfile da vitória em 24 de junho de 1945 em Moscou. Mais tarde, autores descreveriam esse episódio como o principal momento de glória na carreira de Zhukov. Heinz Guderian foi um dos generais alemães mais ativos na Segunda Guerra Mundial, liderando uma tropa de blindados na invasão da Polônia em 1939. Nascido em 1888 na Prússia Ocidental, Guderian era filho e neto de oficiais prussianos, tendo uma infância cercada de aparatos militares e convivendo com soldados diariamente. Na Primeira Guerra Mundial, serviu como oficial de comunicações e comandante de estações de rádio. Guderian terminou a guerra como oficial de operações na Itália ocupada. Ele discordou da assinatura do armistício pela Alemanha em 1918, acreditando que os alemães deveriam continuar a lutar. Na década de 1930, Guderian desempenhou um papel significativo no desenvolvimento tanto do conceito de divisão Panzer quanto de uma doutrina de guerra ofensiva mecanizada, que mais tarde seria conhecida como Blitzkrieg, palavra que pode ser traduzida como guerra relâmpago, devido ao avanço rápido dos tanques blindados. Em 1940, Guderian comandou as unidades blindadas na invasão da França, perseguindo as tropas francesas através da Floresta das Ardenas, e em seguida sobrepujando o exército dos aliados na Batalha de Sedan. Guderian comandou o 2º Exército Panzer durante a Operação Barbarossa, que visava dominar a União Soviética, mas foi incapaz de completar seu objetivo, sendo derrotado na Batalha de Moscou. Apesar de Guderian inicialmente ser considerado um apoiador fervoroso das ideias de Hitler, há evidências circunstanciais de que ele mantinha contato com movimentos que planejavam derrubar o governo do Führer. Mesmo com tais boatos circulando no alto escalão dos líderes alemães, Guderian foi colocado no comando da Corte de Honra, passando para o posto de conselheiro pessoal de Hitler para a Frente Oriental, e se tornou extremamente associado ao regime hitlerista. Quando a guerra terminou, Guderian se rendeu para as forças dos Estados Unidos em 10 de maio de 1945 e permaneceu sob custódia até 1948. Ele passou os últimos anos de sua vida escrevendo suas memórias, defendendo o legado do exército alemão e sua contribuição para as ciências militares. O general japonês Tomoyuki Yamashita ganhou a fama de ser um dos generais mais cruéis da Segunda Guerra Mundial, recebendo o apelido de Tigre da Malásia por suas ações na invasão da Malásia e de Singapura. Filho de um médico, Yamashita nasceu em uma pequena vila na ilha de Shikoku. No ano de 1905, graduou-se como cadete e cursou a Escola Militar do Japão. No entanto, sua carreira militar quase teve um fim precoce, devido a seu envolvimento em casos de insubordinação e desacato aos seus superiores. Yamashita era visto como um oficial problemático, já que apoiava a ideia de que o Japão deveria continuar a guerra contra a China em vez de iniciar um novo conflito contra os Estados Unidos e Grã-Bretanha, mas foi ignorado por suas opiniões. Em dezembro de 1940, foi enviado pelo governo numa missão à Alemanha e Itália, onde se encontrou com Adolf Hitler e Benito Mussolini. No ano seguinte, Yamashita comandou tropas na invasão da Malásia e em 1942 tomou a cidade de Singapura.
Os 30.000 soldados de Yamashita capturaram, feriram ou mataram 110.000 homens das tropas britânicas, indianas e malaias. Essa foi a maior rendição já sofrida pelo Império Britânico e que lhe valeu a alcunha de Tigre da Malásia. No entanto, o nome Yamashita ficou manchado para sempre por admitir crimes de guerra na Malásia contra militares e civis. O mesmo aconteceu nas Filipinas em 1945. Yamashita foi julgado e condenado por crimes de guerra cometidos pelas tropas do exército japonês sob seu comando e sentenciado à morte. Considerados heróis corajosos por alguns e tiranos sanguinários por outros, os generais que serviram na Segunda Guerra Mundial são um reflexo de homens que tiveram a responsabilidade de decidir os rumos de algumas das batalhas mais importantes da história. Quais outros generais você gostaria de ver numa parte 2 desta lista? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Um abraço de foca e até a próxima!